Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego, meu nome é Fábio, então vamos falar mais sobre a Liga da Justiça de Zack Snyder, ou melhor, sobre o futuro do que a gente poderia esperar, ou talvez possa esperar, da Liga da Justiça do diretor, porque o Spoilento o atacou novamente. O cara já tá falando algumas coisas que ele pretende ou pretendia fazer então com a sua série de filmes dos personagens da DC. E tudo isso para culminar na existência de um novo Batman dentro do seu universo. Então vamos discutir algumas palavras que o Snyder trouxe, algumas informações, bem como coisas que já estavam no filme dele da Liga da Justiça, mas antes não esqueça de curtir esse vídeo para ajudar ele a subir nesse YouTube de meu Deus. E se você é novo ou nova, aproveite e se inscreva, porque todo dia tem vídeo aqui no canal, e aqui é um bom local para você ficar muito bem informado do universo morcego. Bom, vamos por partes, meus amigos. Vamos começar pelos manuscritos do Snyder, ou as ideias que o Snyder tinha para a primeira trilogia da Liga da Justiça dele. Recentemente, quando nós tivemos então aquela exposição com coisas dos filmes do Snyder da DC, que tinha lá os personagens com os uniformes do Pesadelo e assim por diante, nós tivemos então lá expostos os manuscritos que tiveram, ou tinham na verdade, ideias do Snyder para complementar a sua trilogia da Liga da Justiça, escritos pelo Geoff Johns, com os desenhos do Jim Lee. Nós teremos então as concepções envolvendo Liga da Justiça 2 e Liga da Justiça 2A, como é apelidado por ali. E a ideia era trazer Legião do Mal com o Lex Luthor e mais alguns personagens, colocar também o Darkseid fazendo a invasão, coisas que já foram plantadas então no primeiro filme da Liga da Justiça, inclusive até em Batman vs Superman, se duvidar. E uma das primeiras concepções que o Snyder fez é o fato de que o Bruce Wayne acabaria se envolvendo com a Lois depois que o Superman morre. E desse relacionamento então a Lois ficaria grávida. Depois o Superman iria ser ressuscitado, e com a ressurreição do Superman nós teremos todos os eventos que envolvem ali o que a gente viu na Liga da Justiça ali do Snyder agora, enfrentando o Lobo da Steppe e assim por diante, para depois nós chegarmos então em Liga da Justiça 2, onde nós veremos o Bruce, a Lois e até mesmo o Superman de vez em quando ali tentando impedir os planos do Lex Luthor com a sua Legião do Mal. Haveria uma desconfiança do Superman em relação à questão da gravidez da Lois, o Batman também teria uma desconfiança em relação a isso, mas de qualquer maneira o segundo filme do Snyder, o primeiro que foi planejado na verdade, terminaria com a invasão do Darkseid, o Darkseid chegando na Batcaverna e fritando então a Lois Lane, o que acabaria consumindo então o Superman, fazendo com que ele ficasse do lado do Darkseid, culpasse o Batman também, dando pontapé então para tudo que envolve aquela realidade do pesadelo. No final das contas, o terceiro filme do Snyder acabaria mostrando toda aquela realidade do pesadelo e toda a Liga da Justiça que sobrou com o Batman, com o Pistoleiro e com outros personagens como Cyborg e Flash tentando voltar no tempo para desfazer os problemas que aconteceram lá no segundo filme. E o problema basicamente é o fato que o Batman precisava se sacrificar, evitar que a Lois morresse para que não houvesse então toda essa realidade dos pesadelos. Só tô resumindo aqui, meus amigos, porque é muita informação para 2 filmes e o Snyder gosta de fazer filmes de 4 horas, lembrando. Então, com o sacrifício do Batman no terceiro filme, nós teríamos o Superman e a Lois tendo o filho, que seria do Bruce, e da Lois também, obviamente. Para o epílogo de toda essa Liga da Justiça do Snyder, nós termos então a Lois levando o pequeno filho aí do Bruce, que está sendo cuidado também pelo Clark, para Batcaverna, e ela apresentando o seu pai era o Batman, para então o filho da Lois seguir o legado do Batman. Essa então seria a primeira concepção que envolvia a Liga do Snyder, mas esse relacionamento do Bruce com a Lois acabou sendo descartado já no começo de produção da Liga da Justiça. Então essa é uma das coisas evidentemente que seria mudado no roteiro, a gente teria outra coisa envolvendo então um possível herdeiro. Bom, agora a gente chega na segunda parte, então é o fato da Liga da Justiça que a gente assistiu essa semana, onde nós temos então o fato que a Lois pode não estar grávida. Conforme o vídeo de spoilers do filme, inclusive se você não assistiu vai aparecer no card aqui em cima, nós temos um momento onde a Lois abre uma gaveta, tem uma caixa ali de teste de gravidez e fica por isso mesmo esse negócio. A minha dúvida em relação a se a Lois estaria grávida ou não é o fato do tempo que se passou entre a morte do Superman e o filme da Liga da Justiça. Primeiro porque a Lois não aparenta ter uma barriga, eu pelo menos não vi nada desse tipo, então teria que ser um período bem breve entre um filme e outro. O Alfred chega a mencionar que se passou um tempo já desde que o Lex Luthor fez lá a promessa ou deu a dica lá que os novos deuses, ou pelo menos Apocalipse, iria fazer invasão à Terra. Talvez pela frase do Alfred a gente poderia pensar então que como passou um tempo significativo, a Lois não estaria necessariamente grávida. Só que no próprio filme no final, como até algumas pessoas me apontaram nos comentários, a gente vê a Lois levando lá um bercinho, uma espécie ali de carregador de criança, e ao mesmo tempo o Bruce fala pro Clark, a propósito, meus parabéns. O que dá indícios então que a Lois está grávida, certo? E bom, é isso mesmo, ela está grávida, até porque o Zack Snyder
já falou. O Zack Snyder deu uma entrevista para Vanity Fair falando que o final do filme realmente a Lois está grávida do Superman. Possivelmente a concepção foi feita antes ali de qualquer luta, qualquer batalha que envolvia o Batman vs Superman, e também o tempo entre um filme e outro é bem curto. Tem que ser uns 3 ou 4 meses mais ou menos aí. E então, pois bem, toda aquela ideia que envolvia lá o primeiro roteiro da trilogia da Liga da Justiça que o Snyder ia fazer, que nós teríamos um herdeiro, acaba voltando aqui então para essa talvez possível ou não possível, sei lá, nova trilogia do Snyder da Liga. Aí então a gente vai para a terceira parte do que envolve então este novo herdeiro. Antes de continuar, sempre lembrando que a primeira postagem tem um monte de quadrinhos com desconto. Atualizei essa postagem, dá uma olhadinha. Bem como, se você tem interesse, você pode ser membro do canal por simplesmente R$ 2,99, onde você também vai poder estar contribuindo com o canal. Geralmente eu faço o adiantamento de alguns vídeos para os membros, para eles poderem assistir antes. Tem alguns vídeos de resenhas de quadrinhos que já estão disponíveis até para os membros. Dá uma olhadinha no botão Seja Membro aqui, caso você tenha interesse. E se você for fazer suas compras na Amazon, loja da Panini ou em qualquer loja da internet, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Muito obrigado. E chegando então à terceira parte do vídeo aqui, nós vamos falar sobre essa entrevista que o Zack Snyder deu para Vanity Fair sobre o que ele imaginava como o futuro encerramento do filme da Liga da Justiça. E basicamente a gente vai voltar para essa ideia que ele tinha lá naquele primeiro roteiro, ou naquele primeiro enredo, aquele primeiro plot que ele pensou. Porque sim, a Lois está grávida do Super, e esse filho que o Super e a Lois teriam não tem poderes, ou não teria poderes. Eles seriam um simples terráqueo, tal qual qualquer pessoa, tal qual talvez o Batman. E a ideia do Snyder é seguir fortemente com o fato que o Batman teria que se sacrificar, teria que morrer na sua trilogia da Liga. E isso ele já deixou bem claro também nesse filme que a gente viu recentemente, porque naquele momento lá do pesadelo, quando o Batman conversa com o Coringa dá muitas insinuações, dá muitas indiretas do fato de que os problemas que estão acontecendo na Terra naquele momento são porque o Batman nunca teve culhões para se sacrificar, para morrer. E isso é uma coisa que a gente vê que atinge bastante o Batman. Então o Snyder já também deu a dica que sim, ele quer matar o Batman dentro dos seus filmes. E a gente viu também no filme da Liga que nós temos a Lois morrendo na Batcaverna. Quando o Superman tá lá segurando um esqueleto, o Darkseid aparece e nós temos até lá o uniforme do Robin no fundo, dando ali a dica que a gente tá vendo então a Batcaverna, todo aquele ambiente. O que seguiria mais ou menos aquele plano original, onde o Superman seria consumido então pela equação antivida, talvez seria uma sécula do Darkseid e nós teríamos toda a realidade dos pesadelos, e a Lois seria a chave para todos os problemas possíveis que envolve o surgimento do Darkseid ou toda a tomada do Darkseid. E por mais que dessa vez então o filho da Lois não seja do Batman, ainda assim nós teríamos então esse garotinho que se chamaria Bruce Kent, tal qual a gente viu na entrevista, se tornando um futuro Batman. Segundo o Snyder, ele diz o seguinte: 20 anos depois do aniversário da morte do Batman, eles levam o jovem Bruce Kent até a Batcaverna e dizem, eles, Clark Kent e Lois Lane, seu tio Bruce ficaria orgulhoso se você fizesse isso. Ou seja, o Super e a Lois incentivando o seu filho a se tornar o novo Batman. Então esse seria o fim da trilogia do Snyder envolvendo a Liga e todo o seu universo da DC. O que eu acho diferente, até porque talvez o Bruce Kent teria que fazer todo o treinamento para se tornar o Batman, o que não é impossível, né? Ele pode fazer todo o treinamento. O lance é que o Batman, ele sempre advém de uma dor. Ele sempre é um cara que tem um trauma que leva então a ele ter uma angústia, uma fixação para se tornar o Batman. Eu não sei se necessariamente o Batman quer se tornar o Batman, né? Uma pessoa que se torna o Batman de bom agrado simplesmente porque ele quer. Se a gente pegar um sucessor natural do Batman, que geralmente é o Dick Grayson, que nessa realidade morreu, ele tem um trauma na vida dele, mas ele conseguiu superar esse trauma. E de qualquer maneira, quando ele se torna o Batman, ele meio que quer também se tornar o Batman, porque ele entende que o Batman tem que continuar existindo como uma maneira de legado. Então talvez esse é o exemplo de uma pessoa que quer se tornar o Batman, que quer manter o legado do Batman continuando. E pelo que a gente pode perceber talvez aqui que o Snyder quer é que a atitude da Lois e do Superman seja uma questão de legado também. Uma questão de honrar o que foi a figura do Batman. E dando meu pitaco que a gente talvez possa ter uma ideia interessante dependendo da maneira como fosse desenvolvida, pois nessa realidade do Snyder, o Bruce perdeu o seu filho adotivo, que é o Dick. O Dick acabou morrendo por causa do Coringa. Então talvez você pegar uma pessoa que seja ali um substituto do Batman seria uma maneira de você desfazer simbolicamente essa perda que o Bruce teve na vida dele. Então a ideia, ela talvez não se ligue tanto com a coerência do que é o universo do morcego,
mas nunca a gente pode pensar que só existe uma maneira de fazer isso. Dependendo do desenvolvimento que o Snyder, ou talvez o Chris Terrio, que seria o roteirista aí, fizessem, poderia surgir algo interessante, não sei. Como alguns sites apontaram, nos quadrinhos existe já a figura do Bruce Kent, que seria o filho da Mulher Maravilha com o Superman. Talvez o que me remeta um pouco mais parecido com essa ideia do Snyder seja o final, por exemplo, de Reino do Amanhã, onde nós temos a Mulher Maravilha e o Superman então tendo um relacionamento e eles vão ter um filho e eles querem que o Bruce Wayne seja padrinho do filho deles. Então essa ideia do Snyder me remete um pouco a essa ideia que envolve o Reino da Manhã, mas ainda assim os filhos lá do Superman e da Mulher Maravilha que eles têm poderes e tudo mais, não são pessoas sem poderes. Enfim, é claro que o Snyder jogou essa ideia só, ele já tá dando aquela spoilada pra deixar a galera interessada, pra galera querer já dar uma apoiada aí nos próximos filmes dele, faz parte, se ele conseguiu de uma vez, né, dessa maneira, tentar uma segunda não há problema. Fico curioso para saber como é que seria esse novo Batman Bruce Kent, uma coisa um pouquinho diferente daquilo que a gente conhece, mas sei lá, né? Poderia ser legal. Se a gente partir do princípio que o Nolan estabeleceu na sua própria trilogia que o Batman é um símbolo, inclusive ele deixa lá o legado do Batman pro John Blake, que é o Robin, talvez você poderia aplicar aqui então também pro Bruce Kent. Mas o lance é como é que seria essa questão da existência dele, é a motivação para esse ser o Batman também. Mas eu quero saber de você. O que você acha então dessa ideia de encerramento da trilogia da Liga da Justiça do Zack Snyder? Você acha que deveria existir então Bruce Kent, o filho da Lois e do Super, deveria ser um novo Batman? Ou você acha essa ideia mais ou menos? Traga seu comentário aqui embaixo, quero saber tudo de você, bem aproveita, deixa o morceguinho para simbolizar que você ficou até o final do vídeo, muito obrigado. E curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos. Esse vai ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima.